E eu te fiz a minha imagem e semelhança. Assim disse Deus em Gênesis 1:26. Eu fiz o homem, a minha imagem e semelhança. Eu confesso que quando eu li isso pela primeira vez, eu acreditei que, bom, se Deus me fez a imagem e semelhança dele, então Deus é assim. Ele tem um corpo físico, ele tem braço, ele tem perna. E depois eu fui entender um pouco mais que quem ele é. Ele é o Criador. E o que ele nos fez? Ele fez criatura que tem o poder de criar. Então, quando Deus ele diz que ele nos fez a imagem e semelhança, na verdade, o que ele quis, o que ele estava dizendo, dentro daquilo que eu acredito, é: eu te fiz criador. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. A minha imagem, quem eu sou o criador. E você vai ter o poder também de criar. Como que você pode realizar tudo o que você quer de forma estratégica, pautado em cima tanto de ciência, física quântica, até mesmo da Bíblia, quando eu acabei de citar? A primeira lei da física quântica diz que a realidade é criada pelo observador. As coisas só existem porque eu as observo. Se eu não observasse, as coisas não existiam. Só que para eu observar, não necessariamente isso está dizendo que eu vou observar com os meus olhos. Mas é um outro processo de observação que eu vou te passar aqui nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa entender, compreender e aceitar é que as coisas elas vão começar a acontecer na sua vida na medida ou na proporção de quando você começar a acreditar antes de fazer. Se você não acredita em nada e você está fazendo algo só por fazer, por exemplo, disseram que você precisa fazer isso para ter isso. E aí você só vai lá e faz, mas você não acredita naquilo. Você não consegue realmente, de fato, entender que aquilo é real. Eu lembro que todas as vezes que eu estava entrando em um projeto, ou eu ia, sei lá, tomar algum tipo de decisão que precisava ser em comum acordo com a minha mulher, eu virava para ela e dizia assim: você acredita nisso? E ela disse: eu acredito. O quanto você acredita nisso? Porque eu não posso ter dentro da minha casa cada um puxando um para o lado. Ela não tem que acreditar porque talvez ela, tipo, eu tenho que acreditar, eu tenho que concordar, porque isso é... Não. A gente não está aqui para isso. Então, você precisa entender isso. As coisas vão começar a acontecer a partir de um momento que você começar a acreditar antes de fazer. E o entendimento que você precisa ter que a fé vem antes do resultado. A fé vem antes do resultado. Eu não tenho que fazer para ter fé. Eu preciso ter fé para aquilo acontecer. Tudo que vemos hoje, você precisa entender isso aqui. Tudo que vemos hoje, um dia foi apenas um pensamento. Um dia foi apenas uma observação mental. Essa caneta, um dia, ela foi um pensamento. Hoje, ela se tornou materialmente. Isso aqui, uma pinça, um dia, ela foi um pensamento. Hoje, ela se tornou material. Esse controle, a mesma coisa. Esse relógio, a mesma coisa. Esse fone de ouvido, a mesma coisa. Então, partindo do pressuposto, a gente precisa entender que tudo que vemos hoje foi apenas um pensamento que se tornou realidade. Então, se os pensamentos, eles criam, e eu sou um criador, eu crio a minha realidade. Porque eu preciso entender que a qualidade dos meus pensamentos determina a realidade que eu vou viver. Quais são os pensamentos que você tem alimentado hoje? Quais são os pensamentos que passam na sua cabeça? Quais dessas vozes que estão na sua mente agora que tem mais energia e mais força sobre você? O que verdadeiramente é importante para você? Você precisa entender que, se você não criar a realidade que você deseja viver, isso já estava lá no livro do Steve Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele diz: comece com um objetivo em mente. O que ele estava querendo dizer é: se você não cria o seu objetivo, a sua imagem daquilo que você deseja, você vai ser a consequência da sua omissão. Ou você é um criador, ou você é uma consequência da sua omissão. O que você é? O que você é? Todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro, elas são criadas mentalmente, depois fisicamente. Tudo começa com uma ideia, uma ideia pálida sobre algo. Que a partir do momento que você vai estruturando aquilo, ela vai se materializando, ela vai criando forças. Nós vivemos a vida sem ter uma imagem muito clara daquilo que queremos. E quando eu não tenho uma imagem muito clara, eu vivo uma vida gastando somente energia, gastando energia, e isso, no futuro, me leva à frustração e faz com que eu sempre esteja no mesmo ponto. Quantas vezes você disse que iria fazer algo e não fez? Porque você não conseguiu se visualizar. Eu não tenho motivação, eu não consigo. Começa a visualizar.
Tudo é possível ao que crer. Pela fé entendemos que todas as coisas foram feitas através da palavra. Ou seja, existem coisas que saem da sua boca que são incongruentes com aquilo que você quer viver. Deus não disse aquilo que ele estava vendo, ele disse aquilo que ele queria ver. Deus não falou que a terra estava uma bagunça. Deus disse: eu quero ver o quê? Luz. Que haja isso, que haja aquilo outro, que haja isso, que haja isso, que haja isso. Ele disse aquilo que ele queria ver. Quantas coisas têm saído da sua boca porque você não tem o entendimento do poder da palavra? Eu não estou falando da palavra só no sentido religioso, não, que talvez você nem acredite nisso. Coloca aqui mesmo no canal do YouTube o poder e a frequência de uma palavra. Tem um vídeo muito interessante de um cara que está com uma mangueira de água e um alto-falante embaixo, tocando uma determinada música e uma mangueira de água, jogando uma água reto. Reto. E ele liga uma música nesse alto-falante. À medida que ele coloca um determinado tipo de frequência de uma música, altera o movimento da água. Altera o movimento da água. O nosso corpo ele é feito de quê? O nosso cérebro tem mais de 50% de água. Então existe um processo de alteração. As palavras elas vão ter o poder de te motivar. As palavras elas vão ter o poder de te destruir. Palavras doem às vezes muito mais do que determinadas atitudes. A primeira criação que você precisa ter é a criação mental. O que você quer de forma clara, de forma específica. O que você quer da sua vida? Perdemos muito tempo da nossa vida fazendo coisas que não fomos chamados para fazer, sem ter o entendimento daquilo que somos e daquilo que queremos. Quando eu não sei o que eu quero, eu não sei o que esperar. Logo, a minha vida não tem sentido. Será que você foi programado, feito, idealizado para acordar todos os dias de manhã, trabalhar, suprir com as necessidades da sua família e pagar suas contas? A vida de muitas pessoas se tornaram apenas isso. Eu não estou dizendo que existe algo certo ou errado, mas vamos refletir sobre isso daqui, vamos pensar sobre isso daqui. Vamos pensar sobre isso daqui. Tenha certeza da primeira criação que você deseja. Você primeiro cria a sua primeira ideia, né, a sua criação ali, depois você vai planejar ou você vai ser omisso àquilo dali. A fé vem antes do resultado. Quando Jesus fala, quando Pedro fala, é você, Jesus? Ele falou, sou. Sai do barco. Ele, se é você, manda-te que eu vou aí contigo. Ele primeiro precisou ter fé para pisar fora do barco. E depois ele viveu o resultado. Ele nunca ia saber se ele conseguia caminhar sobre as águas se ele não tivesse a fé para pisar fora do barco. A fé é a visão que nos gera uma imagem daquilo que talvez na sua cabeça é impossível, mas você precisa acreditar que é possível. A fé torna o invisível, o impossível, inevitável. Eu acho lindo essa frase. A fé torna o impossível inevitável. Porque o que é realmente impossível? Eu costumo dizer que a única coisa que é impossível no mundo é Deus pecar. Quando a gente tem essa ideia de que eu preciso criar as coisas, que eu sou fruto dos meus pensamentos, que eu atraio, aí você fala assim, Vinícius, mas se você está dizendo que eu atraio aquilo que eu estou pensando, eu não atraí o abuso, eu não atraí a morte do meu pai, eu não atraí a doença. Eu não estou dizendo nesse sentido. Talvez isso, às vezes, algumas coisas já podem ser consequências da sua omissão de criar. Eu não estou dizendo que, né? Talvez você vai me interpretar mal. Ah, então você está dizendo que eu sou a consequência do abuso que eu sofri porque eu não... Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem coisas que você controla e existem coisas que você não controla. E a parte da vida que importa para nós é a parte da vida que depende de nós. Não podemos apagar o que aconteceu, mas podemos mudar uma nova realidade através daquilo que aconteceu. Talvez você precise recomeçar. Então, não vá a 880. Ah, então você está dizendo que eu criei o abuso, que eu criei a doença, que eu criei isso, que eu criei aquilo. Olha, existem muitas pessoas que de fato criaram a doença. Através do seu estilo de vida, através das suas escolhas, através das suas decisões, mas não são todas. Ah, então o que aconteceu? Eu não sei. Eu sei que a parte da vida que importa para nós é a parte da vida que depende de nós.
O que você tem feito acerca da sua saúde? Você quer ter mais saúde? O que você tem feito acerca disso? Ah, mas eu sofri muito. Tudo bem. Nada vai apagar essa dor que você tem. Só que você precisa prosseguir. Você precisa continuar. Porque, infelizmente, o que aconteceu com você foi horrível, foi terrível, foi péssimo, foi desumano. Mas não pode ser apagado. E talvez através dessa ferida, na verdade, dessa cicatriz, que você precisa se permitir ser curado e gerar uma cicatriz, ela, sim, pode ser objeto de transformação para muitas outras pessoas conseguirem superar isso. Talvez você seja uma pessoa que precise se levantar para que outras pessoas possam ser curadas através das suas cicatrizes. Você já pensou nisso? É isso que eu estou querendo dizer. É uma mudança de perspectiva. O que aconteceu com você, aconteceu. Mas o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você? Qual é a sua escolha acerca disso? O que você tem criado acerca disso? É preciso deixar para trás aquilo que aconteceu lá atrás. Senão o seu passado sempre vai ser o seu presente que vai criar o seu futuro. Existe uma frase que diz que a melhor forma de prever o futuro é construí-lo no agora. Pare de ser uma consequência daquilo, do problema e do erro que aconteceu no passado. O seu passado ele não pode definir quem você é. Você hoje é uma pessoa diferente. Eu honestamente não sei por que eu tô falando de abuso. Isso não estava no script. Mas talvez vai fazer sentido para alguém que tá ouvindo. Eu não tô falando necessariamente de um abuso, né? Uma violência sexual, mas um abuso no todo. Um abuso de violência física, mental, sexual. Enfim, eu não sei honestamente. Eu não tava no script. Se eu leio o que tá escrito aqui, você vai ver que isso não tinha nada a ver. Mas a partir do momento que o objetivo é levar a transformação para a vida das pessoas, uma palavra, uma chave, algo, eu me permito ser um canal para que Deus, através de mim, cumpra aquilo que ele quer. Se ele usou uma mula, ele pode me usar certamente para poder falar com você. E você precisa perdoar. E o perdão não significa que você concordou com aquilo que fizeram com você. O perdão é quando você grita que aquilo não tem mais poder sobre você. Mas eu não posso perdoar aquilo que fizeram comigo, eu não posso perdoar essa pessoa, eu não posso perdoar ela. Deixa eu te falar, o perdão foi feito realmente para pessoas que não merecem. Porque se ela merecesse, ela jamais tinha feito o que fez. Perdoar é dizer, isso não tem mais poder sobre mim. Perdoar não significa apagar. Olha só que interessante. Vou até desenhar isso daqui. Imagina que aqui tem um rio que foi a sua ferida, que foi o seu abuso. Aqui existe um rio. Você está aqui. Só que você precisa estar aqui, nesse ponto. Perdoar não é deixar com que esse rio deixe de existir, mas é a capacidade que eu tenho de construir uma ponte que me liga até o futuro. Perdoar é dizer para esse rio, você não me impede mais de chegar onde eu quero. Perdoar não é aceitar. Perdoar não é concordar. Perdoar é para você se libertar. Eu sei que é difícil, mas talvez hoje você precise perdoar alguém. Porque o que te prende deste lado é a falta de perdão. Que é essa ponte que te conecta ao teu futuro. E deixando das coisas que para trás ficaram, nós avançamos. A pergunta que eu quero te fazer para finalizar esse vídeo é: se você só tem uma única vida para viver, o que você tem feito da única vida que tem? Se só tem uma única vida, o que você tem feito da única vida que tem? É só uma reflexão. É só uma reflexão. Você só tem uma vida.